Boa noite a todos. Os encarnados e os desencarnados que com certeza estão nos ouvindo hoje. E nós que estamos aqui estamos ganhando mais do que estava fora. Porque o próprio ambiente daqui da casa já nos dá uma tranquilidade, dá coragem para a gente prosseguir na nossa labuta, na nossa vida cotidiana. E quando a gente nos afasta desse convívio, nós nos enfraquecemos e muitas das vezes ficamos com muita dificuldade de voltar. Eu sempre falo para todas as pessoas, principalmente as que trabalham dentro da casa, de portas fechadas, como dizem, sem ninguém estar por perto, para nos observar, que eles têm uma vontade imensa de estar presente numa reunião mediúnica ou numa reunião de estudos mediúnicos, mas quando assumem esse compromisso, às vezes eles fogem. Depois eu volto. Na maioria das vezes, não retornam. E nós observamos isso em todos os livros que falam de mediunidade, mostrando que a dificuldade é intensa, é grande, porque nós somos devedores. Não é privilégio de ninguém ser médium. Os ostensivos, aqueles que trabalham na mediunidade, é para que a gente possa compreender que, eu sempre digo isso, que na casa espírita não existe melhor nem pior. Todos nós somos ainda espíritos necessitados da compreensão divina, da compreensão da espiritualidade amiga, para que nós possamos nos erguer cada vez mais. E isso é importante. E nós vamos falar hoje de ser desperfeito. Isso é um ponto, que é no Evangelho, é um ponto que nós pensamos assim, que é o capítulo 17, do item 8, e vamos falar que é sobre a virtude. Nós sabemos que todo o processo de desenvolvimento moral do ser humano, ele começa com o despertar, em primeiro lugar, da sua rotina. Porque às vezes as pessoas acham que a rotina do dia a dia é desnecessária, não é bom, não é legal. Mas devido à nossa ainda falta de obediência às leis divinas, nós precisamos ter essa rotina para a gente entender que tudo começa com entendimento. Naquele livro que tem que fala do átomo ao arcanjo, é um livro enorme, que eu li e vou reler de novo, que ele mostra todo o processo evolutivo do ser espiritual. A cada momento, em cada página que vai se seguindo, ele vai mostrando a dificuldade que nós temos de sermos humildes. E a virtude é um dos fatos maiores, dentro de todo esse processo que nós temos de ganharmos a compreensão do bem servir. O Valdeir Vieira diz o seguinte, que ele tem um livro dele que fala sol, é um sol não sei de quê, porque eu gosto daquele livro dele, do Valdeir Vieira, porque é interessante, quando ele fala a busca do dever. Por que nós temos tantas dificuldades em alcançar essa mente mais maleável para a gente se curvar diante daquilo que é inevitável? Porque nós precisamos de buscar conhecimento. Mas se nós não levarmos na prática desse conhecimento,
é como um cedro que não tem folhagem nem crescimento. Então é isso que nós precisamos entender. A cada passo que nós damos em busca dessa perfeição, não como Deus, mas como nós, seres em evolução. E a maioria de nós deixa, como entre linhas, o orgulho toma conta de todo ato que nós possamos fazer ao outro, ao próximo. O dever de servir, de olhar, de orientar, de trazer para nós as dificuldades. A vida, ela vai nos ensinando gradativamente. Porque o ser humano, ele tem direito de escolha, mas não todas escolhas. E é por isso que muitas das vezes nós caímos nesse fosso, nesse poço que dá tanto trabalho para nós nos erguermos novamente. Então, quando ele nos fala, que a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais ao homem de bem. Nós precisamos dar início ao primeiro ponto. Tem um livro de Chico que ele é como poemas. É pequitito, é magrinho, mas eu sempre gosto de ver que os espíritos que trabalham nessa área, de expandir aquele sentimento da alma, e ele nos mostra que não podemos forçar aquilo que ainda não somos capazes. Porque por mais que nós tenhamos essa vontade imensa de servir, deixamos sempre uma aresta para que o povo nos olhe e diga, poxa, que cara bom, que mulher extraordinária, que pessoa de coração bondoso. E enquanto nós estivermos nessa busca dessa virtude, porque ela sem modéstia é a mesma coisa que tem também o contrário da modéstia, que é aquela pessoa que diz que nada, eu não posso fazer, eu não tenho capacidade, eu sou ignorante. E a doutrina espírita vem para nós tão simplesmente, traçando todo o caminho, para que nós possamos entender que somos espíritos imortais, que estamos atravessando dificuldades naturais à planta, à semente que nós fizemos, que nós escolhemos. E é por isso que muitas das vezes nós fugimos da nossa realidade. Porque é que quando você chega perto de uma pessoa que está temporariamente malfeitor, que tem a necessidade imensa de machucar, de ferir, de roubar, e a gente vê, e a gente quando olha aquela situação, quando a gente passa muito tempo dentro de uma penitenciária, assistindo e vendo, como é o ambiente de lá, deles. No meio de tanta dor, de tantas trevas, quando você tem a capacidade de uma visão mais ampla, de entrar numa sintonia que não é a sintonia de nós vermos tudo que é tangível para nós observamos quanta dor tem naquelas criaturas. Porque quando você pergunta por que você fez isso, uns diz, mas eu não fiz nada. Eu estava só no local. Outros tentam você no sentido de lhe dar medo. Aí olha para você e diz assim, para mim tanto faz, até no meu pai eu já atirei e não senti nada. Então, mediante, quando você pega aquele livro, que você começa a ler toda a formação, até nós chegarmos na compreensão de Deus. Essa compreensão ainda limitada, porque muitas das vezes julgamos e não temos mais direito para isso.
porque nós sabemos que Ele é infinitamente bom. Então, é por isso que quando você adentra nessa área da virtude, você começa a se analisar também. Ficar entre as linhas e dizendo onde é que eu estou em todo esse processo de chegarmos ao homem de bem. E nós voltamos sempre, eu mesmo quando eu leio, eu percebo, meu Deus, ainda falta tanto. Porque nós, devido ao nosso ego, que ele precisa muitas das vezes ser amaciado, às vezes até pelo comentário mentiroso, né, que nos alegra naquele momento, trazendo para nós depois a frustração, que de fato aquilo não somos nós. E é dentro do Evangelho que você descobre até que ponto está o nosso raciocínio, a nossa vontade de buscar infinitamente sermos esse homem de bem. E quando você lê o homem de bem, você diz, nossa, está difícil, está distante demais. E o que faz nós envaidecermos pelo bem que fazemos, nos leva, que você vê até naqueles templos antigos, né? No tempo dos faraós, no Egito, na Grécia, em qualquer lugar em que os deuses eram conhecidos pelo o bem que eles podiam fazer em interesse material. Porque tinha o do sol, da chuva, o da fortuna, e tinha todos esses emaranhados de escolha. E é por isso que quando Moisés chega e diz, é um só, não existe outro, não existem os deuses, existem anjos bons, existem espíritos que já chegaram à evolução maior. Aí começa toda aquela evolução, toda aquela revolta, toda aquela dificuldade na época, para o entendimento que até hoje nós temos dificuldades de entender. Porque o orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, nos leva a acharmos melhores que o outro. É verdade que no meio de tanto desenganos, de tanta dor, existem pessoas, como diz aqui na própria Evangelho, né, que ninguém sabe quem é, mas ele está dentro desse contexto de fazer o bem pelo bem e nem percebe que fez. É um homem virtuoso, é aquele que trabalha na maior tranquilidade e não enxerga nada que possa diminuir aquela vontade de servir. Nós, às vezes, alegamos, quando vem alguém a nos pedir alguma coisa, alegamos a falta de tempo, alegamos que não é o momento. E como o mundo aqui na Terra é transitório demais, o processo da vida orgânica, biológica do ser humano é transitório demais. E nós vamos observando com o tempo que vai passando e nós amadurecendo o nosso corpo físico, nas transformações que está surgindo há dentro de nós um medo intenso de envelhecer. Mas, se você for botar da Ju, se você for obrigado a fazer a sua escolha, mediante um tribunal divino ou um tribunal dos próprios homens, para você dizer assim, agora você tem de dar essa decisão. Você quer envelhecer ou morrer? E mesmo quando nós estamos dentro da doutrina espírita, que sabemos que a morte
é uma transição para o mundo espiritual? É uma passagem que nós precisamos fazer, queiramos ou não? É quando a gente toma um choque, que é o choque quando tem no livro dos Espíritos, quando fala o que é que Deus coloca em nós para a gente não se matar à toa. É esse medo oculto de você querer viver. Então, a escolha é lógica, se Salomão estiver no momento em que ele parte aquela criança, que ele vai partir, porque a mãe biológica, a mãe espiritual, que estava cuidando desse menino, ela simplesmente se joga. E ela não teve, ela não pariu, ela não deu à luz àquela criança. E a outra que cuida era a mãe espiritual. Então, se eu parto no meio, cada um leva uma banda. E a outra renuncia. Isso prova que não é o sangue que nos une, mas é as consequências. Para onde nós vamos caminhar em busca dessa evolução. Então, é por isso que nós, quando adentramos na doutrina espírita e com a mente perturbada de tantas culpas, de tantos erros cometidos na juventude, de tantas falhas, às vezes morais, e quando a gente entra e vê esse mundo que nos desdobra e nos mostra que tudo é possível, que tudo tem um jeito de ser para que a gente possa viver com mais gratidão no nosso dia a dia. Então, o orgulho, ele nos impede de avançarmos nessa virtude, nesse momento grandioso de você se doar por inteiro, sem nem perceber que assim está fazendo. E mediante a nossa sociedade ainda muito materialista, as pessoas que buscam ajudar são taxadas de bobas, de ignorantes. Para você ver até que ponto nós estamos ainda para buscar essa virtude. Não é? Então ele fala aqui, ele fala tudo isso para nós, nos mostra toda essa realidade, e ele nos diz, né, ele só mostra os dois, né, que é o Vicente de Paula, né, que ele era virtuoso, e o digno cura Darcy também era virtuoso. Mas dentro de toda essa limitação deles mostrarem isso, existe imensos virtuosos, porque eles são tão modestos no seu querer, na sua compreensão já de iluminação, que eles são ocultos. Ele é quase os espíritos que adentram em nossa casa e nós não vemos, se não tivermos na sintonia. Mas você pode sentir um arrepio, um dar de ombros, que às vezes acontece, ou sentir a presença. Mas eu estou sentindo que tem alguém atrás de mim. E tem mesmo. Então, depois dessa parte do nosso orgulho, da nossa prepotência e do nosso orgulho, vem a parte mais difícil, que é o nosso egoísmo. Hoje eu estava falando com a jovem. Ela estava muito triste, com muita dificuldade, pediu para conversar comigo. E nós conversamos um bocado de tempo. Foi como eu disse a princípio. Por mais que a juventude está presente em nossas vidas, só um momento extenso. Mas a realidade é curta. Nós chegamos aos 15 anos, queremos chegar aos 18. Quando nós chegamos aos 18, queremos aos 21. Quando a gente está no 21, a gente nega a nossa idade.
é um hábito, não é? Natural de esconder. Por quê? As pessoas escondem as suas idades, principalmente as mulheres. Masaharu Taniguchi, que é do Japão, né? Ele fala o seguinte, porque se a gente, veja só, esses pequenos, que eu tenho um livro da Bíblia, né? É um livro que é, a Sabedoria da Bíblia, é um livro que eu tenho antes de eu ser espírita. E tem todos esses grandes pensadores, né? Tem o Chico, tem o Gandhi, tem milhões. É uma Bíblia grande, a Bíblia do Saber. E todos eles transmitem uma mensagem para cada um, né? Então, o Masaharu Taniguchi, ele diz o seguinte, não vamos condenar a mulher porque se nega a dizer a sua idade. Em primeiro lugar, veja só, a gente escolhe as coisas. Em primeiro lugar, pesa para a mulher a idade. Porque a sociedade quer que a mulher seja bela, deslumbrante, maravilhosa. Os homens se encantam. E ele que faz ele faz esse pensamento e diz depois, é por isso que elas negam. E essa negação está inconscientemente, mediante as várias reencarnações como mulher. Porque eles acreditam na reencarnação. Você sabe que o povo do Oriente, eles acreditam na reencarnação. Eles acreditam na comunicação com os espíritos. Só que eles acham que se você é médium e se você está recebendo um espírito bonzinho, então você está com um grau melhor de evolução. Veja só, o pensamento bem materialista nesse ponto, né? Mas quando você está recebendo os doentes, os sofredores, você está no grau de inferioridade, porque você está atraindo coisas inferiores. Veja como mais dele diz, depois ele fala sobre mediunidade, ele fala em outros livros. O que é que acontece? Se você nega a sua idade, acredite na idade que você diz. Porque a mente, ela transforma o homem, esse carnal, esse ser carnal, esse ser que é vaidoso, esse ser que quer ser reconhecido, né? Já Emmanuel diz o seguinte, então ele manda que a gente sustente. E quando você sustenta, você sente. E quando você sente, todo mundo acredita que você é. Isso é a ideia dele. Já Emmanuel diz o seguinte, tem um livro Instrumento do Tempo. São pequenos pensamentos de Emmanuel. Esse livro foi feito em 76 que eu adquiri. O que acontece? Veja só como é que acontece. Já Emmanuel, como ele tem uma visão da vida espiritual, como ele passou processos de evolução nesse negócio da virtude, que era um homem altamente tirano, passou várias encarnações achando que o poder de Roma, o poder que ele tinha, levava ele a qualquer lugar. É tanto que ele nega a esposa, se encontra com Deus, com Jesus, e ela vai assim mesmo. Lívia, a gente sabe disso. Ele já diz ao contrário. Como ele passou todo esse processo, porque ele era um homem muito belo, num rosto dele, né? Naquele rosto antigo. Mas ele diz diferente, ele diz assim. Sabe por quê? Nós temos medo da velhice? Porque nós perdemos o direito de conquista. Então, veja como ele vê, além do corpo físico, ele vê a nossa mente espiritual.
E é por isso que quando ele passou por esse processo de vivências, fora aquelas outras que nós não sabemos, não é? Ele foi melhorando, melhorando. E até hoje, dizem os espíritos, né, em alguma leitura espírita, que ele já está, né, o próprio Chico falou que ele tinha reencarnado em São Paulo, jovem e tal. Esteve um jovem até aí, nessa coisa, não sei se vocês viram, que ele falava como Emmanuel, e estavam julgando que era ele. Um jovem de 21, 22 anos de idade. Teve, isso aí teve, eu assisti até a eles falando com ele, entrevistando ele. E aí nós não sabemos. Então, por isso, às vezes nós, devido à nossa inquietação, porque nada acontece ao acaso, porque a gente não pode dar um passo maior que a nossa perna, porque nós caímos. E se a natureza, ela é lenta, você planta uma árvore e ela vai passar 15 anos para ficar frondosa. Então, a natureza, ela é paciente. E o virtuoso é impaciente. Então, nós estamos entre a espada, né, e a cruz. E nós não sabemos para onde nós vamos. Quando se falava antigamente, eu conheci um senhor aqui, que todo mundo conheceu ele, não vou falar o nome, que ele dizia que detestava essa coisa de reforma íntima. É palestrante. Porque a gente mexe na ferida. Porque lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, lá dentro do nosso inconsciente profundo, existe luz. E que nós não somos tão negativos ao ponto de um dia não chegarmos à realidade espiritual. E é por isso que a gente vê a dificuldade de nós transcendermos os nossos hábitos. Nós não temos coragem de estudar. Porque ler, todo mundo lê. Mas você pegar um texto do livro, que eu gosto muito desse menino Cirqueira, né? Como eu tenho um problema, eu vejo só o lado, o segundo nome. Ele tem os livros extraordinários, eu tenho 6 livros dele. Tem um que ele fala de Deus. É quase alguma coisa desse outro livro, desse moço. Minha irmã ganhou de presente esse livro. Ela não leu nem 2 páginas. E estava lá o livro guardado. E foi um presente que ela recebeu. E eu passando na casa dela, eu vi o livro e eu perguntei, poxa, que livro é esse? Ela disse, é o livro que fala sobre Deus. Ela atividade, não sei de que enquanto. Eu digo, Ana, me dê. Não devolvi mais. Eu digo, eu não vou devolver, você não vai ler. Não é? Então ele mostra, esquematizando. Ele faz aquele esquema, faz a grade, né? Eu chamo grade porque eu sou mais idosa. Que a gente, quando estudava, a gente fazia a grade. É uma grade. Então, divide o centro e aí vai botando os pontos, aqueles pontos, até chegar ao raciocínio lógico, onde ele joga o pensamento e você encontra o ponto do que ele estava falando. Esse cara é inteligente. Nem parece. Quando você vê uma palestra dessa, ele falando, você olha para esse que é, mas a mente é extraordinária. O espírita, ainda, devido ao seu movimento espírita, ainda está precisando dessa abertura. Porque a gente sabe que o Sócrates disse, sei que nada sei. Ele não disse, não, naquela época era o mais inteligente. Ele sabia discernir as coisas que impressionavam. E quando pergunta, eu sei que nada sei. E tem pessoas, a gente tem que entender uma coisa, a virtude, ela vem
porque ela está dentro de nós, é o talento. Nós temos os talentos. Nós temos que buscá-la, onde quer que esteja, no âmago de nosso ser, mais profundo. Porque se Deus não desistiu de nós, até hoje, porque Ele sabe o que Ele criou. Aí as pessoas que são materialistas, às vezes dizem assim, para você ver que eu nem acredito que Deus existe. Por quê? Deixou, Ele criou na intenção do futuro. E cadê a ajuda dele? Nas tragédias, nos momentos de dificuldade, nas percas de pessoas que cuidam da sua casa e morrem, e um filho de menor que vai ser o dono da casa. Como é que é Deus? Como eu posso dizer Deus assim? Aí ele fala, o Alírio, né? É o Alírio, agora que deu a mente o nome dele. Eu sou todo, até o nome de artista, eu digo só o último. Então você lê o livro, aquele livro que ele fala Deus, e pô, lê, para você ver. As pessoas têm preguiça de ler e de discutir. Eu discuto sozinha com os livros, até eu entender que eles estão certos. Mas eu sou assim, diz que eu falo sozinha, eu moro sozinha, falo sozinha, falo com os livros, falo com os irmãos de luz, vocês estão, mas eu estou chamando, porque eu não vou chamar o que não é bom, porque eu não sou boa. Mas, gente, nós temos que entender isso. A vida é a maior oportunidade que temos. Viver é o maior presente que recebemos de Deus. Quanto mais você passar na terra tempos, você terá devagarinho abrindo a sua mente. Talvez por coisas, por estudos que você já fez, porque fica gravado no inconsciente profundo, e você abre os olhos e diz, poxa, isso aqui é verdade. E é porque a verdade é de cada um. Por isso que nós não podemos julgar os outros, qualquer religião que esteja. Eles estão no lugar certo. E através nada ensina o mal, só o que já é mal. Então nós temos que entender isso, gente. Calar o nosso consciente. E saber, como diz André Luiz, tem tanto livro de André Luiz, eu não posso saber dizer quais os livros mais, os livros de André Luiz, não sei se é a Evolução do Mundo, que eu sempre leio para poder gravar, porque eu tenho minha mente, é uma mente curta. Entendeu? Eu estudo tudo. Faço rascunho em casa, estudo. Não leio, porque eu me embaraço. Ele sabe que quando eu ia falar, que quando a menina partiu, que eu ia falar, ele sabe a minha dificuldade, que ele trazia os nomes para eu ler, para poder chegar no dia, porque se é só dizer assim, você vai ler, trava. E depois de tantos anos de sofrimento que eu passei estudando, os professores de administração faziam toneladas de apostila para falar. Eu sabia que ele queria fazer, que era o bem, que era para o bem da gente, né? E depois de tantos anos, eu aqui no Bezerra de Menezes, encontrei o nosso amigo Gilberto, e Gilberto disse para mim, a gente estava dando, que eu cuidava das crianças, ele aqui mesmo, que só tinha eu mesmo, uma outra pessoa, e a gente cuidava deles tudo aqui. E a gente fez uma festinha de fim de ano para eles. E Dr. Gilberto atendia as senhoras idosas, né, que ele é neurologista, e ficou 5 anos conosco aqui. Só não acertou fazer palestra. Ele foi fazer uma palestra com 17 minutos, ele disse, assim termine. Eu estava no começo, quase ensinando a gente. Eu tremia mais do que vara verde. Eu disse, mas eu estou tremendo, e se sente, porque eu não vou falar nada, vai dar bom. Quer dizer, e ele brincando comigo, e ele ficou me observando, eu fazendo as coisas, ele joga, assim, vamos fazer como que ele é médico, né, cirurgião. Ele disse, Davi, assim, vamos fazer como se estivesse numa sala de cirurgia. Você presta atenção, você joga para cá, joga para lá, entendeu? E assim, eu disse, entendi.
De repente eu já não sabia onde é que estava prato, não estava nada. Né? Ele disse, você já foi algum médico, alguma coisa assim? Eu disse, não, doutor, nunca. Ainda assim, você fecha as gavetas. Só você não sabe qual foi a primeira que você abriu. Eu vim descobrir que eu tinha décima administração e outras coisas mais, já com 52 anos. E eu não sabia porque eu passava por tanto sofrimento, trocando as letras, o som das letras é interessante. Eu quero dizer isso para vocês, que quando a gente sabe, a gente vai melhorando. Porque a gente observa que a gente tem capacidade de desenvolver qualquer trabalho. Basta não desistir. E é isso que eu falo para vocês. Não desistam. A virtude está em nós. Nós somos egoístas, somos vaidosos, somos tudo isso ainda. E somos mesmo. Porque se me disser que não é porque a gente é invejoso, não com extrema inveja, mas de vez em quando cai uma assim, pequenininha. Mas quando você sabe, você corrige. Que Jesus nos fortaleça, nos dê coragem, determinação, para a gente viver alegremente com Jesus. Da paz, meus irmãos.